Oi, professora, bom dia ou boa tarde, né? Eu espero muito que a senhora esteja bem. Vim apresentar esse trabalho, né, que foi solicitado por a senhora sobre a reabilitação pré e pós-protética. Esse grupo é composto por Isabel, Fernanda Queiroz, Camila Tabosa, Laís Gabriela e Duda Machado, Eduarda Machado. Nós fizemos esse trabalho com bastante carinho e atenção e nós esperamos que a senhora goste. Um beijo. Bem, e eu vou começar falando um pouco sobre a reabilitação pré-protética, né, o conceito. A cirurgia pré-protética, ela vai ser um procedimento cirúrgico, né, que vai visar fornecer condições necessárias para uma reabilitação protética, né, removendo tecidos que sejam indesejáveis, vai atuar na correção de estruturas irregulares, regularizando tecidos ósseo ou mole, para uma melhor adaptação e manutenção também do tratamento reabilitador. Bem, e qual a importância, né, da reabilitação na fase de pré-protetização? É importante começar falando que a aplicação dos recursos, né, dos procedimentos fisioterapêuticos, eles interferem diretamente no resultado final do processo de reabilitação do nosso paciente. Dentro do tratamento fisioterapêutico, destaca-se a fase de pré-protetização, pois ela vai preparar o paciente e o membro residual para ver se ele vai estar apto a receber esse tipo de prótese. Então, a gente vê, né, que o fisioterapeuta e seus procedimentos, eles são de extrema importância nessa fase. Agora, falando um pouco sobre os benefícios, né, da fase de adaptação pré-protética, vale ressaltar que essa reabilitação, ela vai primeiramente, né, auxiliar na fase de adaptação da prótese do nosso paciente, que é, como já foi estudado, né, a prótese ela vai ser uma ferramenta que vai atuar, que vai auxiliar o paciente na sua funcionalidade, que vai também visar sempre uma melhor qualidade de vida para o paciente. E também vai fornecer, né, uma independência de todas as atividades de deambulação com ou sem muletas, e também em cuidados pessoais que o paciente possa ter. Vai atuar também na melhoria da dor, em sensação fantasma e no espasmo muscular. Oi, gente! Agora eu vou falar um pouco sobre a fase de pós-protetização. Essa fase vai se iniciar após a cirurgia de protetização e ela vai ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, composta por fisioterapeuta, médico, psicólogos, enfermeiros, entre outros profissionais. Nessa fase, vai ser tratada principalmente a melhoria da qualidade de vida do paciente e também a adaptação ao aparelho protético. Essa fase ela vai ser responsável por estimular todo o corpo, tendo enfoque principal no equilíbrio e na força do amputado, principalmente na região onde ocorreu a amputação. Porém, esses exercícios eles vão variar de acordo com dois tópicos. O primeiro é com o nível de amputação e o segundo é com o material que foi feito a prótese. O primeiro, ele vai variar de acordo com o nível de amputação, como eu falei anteriormente, o nível transfemoral ou a nível de quadril, enfim, vai variar esses exercícios, a força, a intensidade e também com o tipo de material que foi produzido a prótese, porque pode ser um material mais pesado, pode ser um material mais leve, um material até mais fácil de adaptação e outro que não seja tão fácil assim. Então, a fisioterapia voltada tanto para a amputação de membros superiores quanto para a amputação de membros inferiores vai reensinar o paciente às suas atividades diárias. Para os membros superiores, vai ser ensinado principalmente como pentear o cabelo novamente, como escovar os dentes, como pegar nos talheres para se alimentar, atividades realmente essenciais e diárias na vida de uma pessoa. Nos membros inferiores vão ser reensinados, por exemplo, a marcha, como subir uma escada, como descer uma rampa e também muitas vezes como se proteger de quedas, que pode ser também, infelizmente, muito comum para as pessoas que estão iniciando esse processo de protetização por não ter muito o costume. Como vimos anteriormente, o equilíbrio vai ser muito tratado na fase pós-protetização, então ele é muito importante justamente para essas questões das quedas. Fisioterapia na fase pré-protetização. Nesta fase, o coto ele é o centro das atenções, pois é nesse momento que deve ter o máximo de cuidado para que o coto ele seja preparado para receber a prótese. Nessa fase, precisa ter um cuidado na cicatrização e na higienização e ensinar ao paciente
como ele deve enfaixar o coto corretamente. Não se tem um tempo universal para todos os pacientes, pois cada caso é um caso, e independente das características clínicas, além de preparar o coto para receber a prótese, o objetivo da fisioterapia na fase de pré-protetização também é estimular o metabolismo do paciente e reduzir possíveis edemas. Fisioterapia na fase pós-protetização, ela tem como objetivo treinar os membros corporais que não foram estimulados no acompanhamento anterior, exercitando principalmente o equilíbrio e a força do amputado. Porém, esses exercícios não são o mesmo para todo mundo, já que a necessidade elas são distintas. O amputado do membro superior é diferente da necessidade do amputado do membro inferior. O profissional fisioterapêutico atuando com o amputado do membro inferior, ele reensina ao paciente a subir escada, a marchar, a descer uma rampa e até mesmo a se proteger de algum evento que possa lhe causar uma queda. No membros superiores, por exemplo, o paciente também está com equilíbrio afetado, porém, o profissional, o fisioterapêutico, ele vai dar ênfase às atividades rotineiras, de pentear o cabelo, de escovar os dentes e de até comer sem auxílio de duração da fisioterapia pós-protetização. O tempo, ele varia de paciente para paciente, já que os fatores de nível, de idade, de sistema de prótese, sensibilidade do coto, eles são levados em consideração. A ordem desses fatores, ele varia de caso para caso, mas o fisioterapeuta com uma pessoa que esteja todas as condições favoráveis para adaptação, ele leva cerca de 6 a 12 meses. E lembrando que a cicatrização, a adaptação não ocorre do dia para a noite. E é uma fase muito difícil, pode até chegar a ser mais difícil do que a própria amputação. O caso clínico que nós escolhemos foi da paciente do sexo feminino. Ela tem 45 anos e ela é dona de casa. Ela também é casada e teve que fazer uma amputação do membro esquerdo, transtibialmente, ou seja, abaixo da região do joelho. E essa amputação foi devido a um acidente automobilístico que ela sofreu. E com isso, como nós vimos nas aulas, ela vai ter que fazer um tratamento, uma sessão de fisioterapia pós-protética, após colocar a prótese, que a prótese vai servir como uma substituição do membro que foi amputado, fazendo com que ela não tenha tantas consequências como se não tivesse o auxílio da prótese. É importante a gente dizer também que a prótese ela vai ser um importante fator para a vida dessas pessoas que teve algum membro amputado, por mais que às vezes a família e até mesmo o paciente tenham uma visão muito restrita da órtese, que muitas vezes os familiares acham que essa prótese vai apenas impedir a execução de algumas tarefas do paciente, enquanto não é isso, ele vai servir como papel facilitador para a vida e para as atividades de vida diária daquele paciente. O método utilizado na reabilitação pós-protética é a dessensibilização do coto, que consiste em estímulos externos para desenvolver a sensibilidade daquela região do coto. Então, começa com um cubo de gelo para que ele sinta a superfície lisa e o frio para que ele tenha essa sensação. Depois, com uma bucha, emerge dentro de um recipiente com água quente e aí ele também vai ter essa sensação de áspero e do quente, e também uma toalha felpuda fazendo pressão na região do coto para que ele sinta essa outra textura. E por último, pega uma escova de dente e passa com movimentos circulares por 5 minutos para que ele também sinta o áspero da escova de dente e saiba ir diferenciando as texturas. Uma das técnicas bastante utilizadas também para o paciente que teve um membro amputado é a descarga de peso. E esse exercício, essa técnica, ela é utilizada para que não tenha uma sobrecarga do peso e, consequentemente, assim, tem alguma alteração, tanto muscular, tanto ligamentar, causando mais dor para o paciente. Então, com isso, é realizada essa técnica. E essa técnica, resumidamente, vai ter como objetivo fazer uma distribuição correta do peso. É realizada alguns exercícios com o mesmo intuito.
E algumas dessas técnicas dependem também da região que foi amputada. Então, se o paciente foi amputado, né, o membro superior vai utilizar técnicas e recursos diferentes do que um paciente que teve os membros inferiores amputados, como no caso da nossa paciente. É utilizado muito a técnica da cadeira, que o paciente, né, ele vai colocar o membro que foi amputado sobre a cadeira, já para fazer essa regulação do peso e ter uma sobrecarga, para não ter uma sobrecarga. É também utilizada a técnica da outra imagem, né, a do paciente. Nessa outra imagem é utilizada uma foto e uma técnica e uma máquina, né, um instrumento, que vai servir para que o paciente ele tenha o seu peso equilibrado entre as extremidades do aparelho. Então, com isso, ele vai possuir uma marcha mais padronizada e que não cause dor de jeito nenhum para o paciente. É também utilizada a técnica do step, que não tem nenhuma das fotos, mas quando o paciente está com a prótese já, faz a técnica do step, com o paciente com a órtese, sobe e desce os degraus do step, né? Também essa técnica pode ser utilizada com pula-pula, com jump, para que ele também tenha a sensação do equilíbrio.